Boa noite, mulheres lindas. Saudade de estar aqui com vocês. Semana passou mais devagar do que a outra, eu achei. Mas estamos aqui de novo para estudar mais uma mulher marcadas pela fé. Hoje nós vamos de Abigail. Abigail, olha só. A bela e corajosa. Nós temos até um rostinho aqui, né? Abigail. Vamos falar um pouquinho dessa mulher maravilhosa aqui. Nós falamos de Ana, né? Nossa primeira mulher virtuosa. Semana passada falamos de Rod, uma mulher que para muitas era novidade. Tive muito retorno de Rod. A Rod aí foi assim bem estudada essa semana. Conversei com muitas mulheres e foi muito especial. Então eu espero aqui que a gente tenha hoje aqui uma live bem tranquila também como as outras, mas de muito poder, de muita oração e de muito aprendizado. Então, meninas, ó, pega aí o aviãozinho aí, clica nele, manda para as amigas, vamos encher aqui, né, de mulheres, né? Vou dar um oizinho aqui para quem já entrou, a Reca que tá aqui sempre comigo. Semana passada ela teve um probleminha, mas ela já viu, já assistiu, já seguiu, né, Rê? Obrigada, viu? Silmara, boa noite. Ó, foi tudo bem hoje, hein? Aquele nosso papo. Elisete, obrigada, minha linda, toda noite aqui. Débora, olha, gente, tem gente que tá vindo novo, tem gente que tá vindo de outros dias, tem gente assistindo depois, não importa. O importante é a gente estar junto estudando a palavra de Deus. Para começar, a gente vai orar, tá bom? E aí a gente já começa aqui falando de Abigail, tá bom? E hoje temos um brinde aqui. Vamos estudar a mulher virtuosa de Provérbios, porque Abigail, aqui no estudo de Abigail, cita a mulher virtuosa de Provérbios. E aí eu vou falar que eu tive muita dificuldade para aceitar ser essa mulher virtuosa de Provérbios. Mas a gente fala já já. Carol, oi, Débora, oi. Temos aqui, estamos entrando, vamos entrando, meninas. Beatriz, você tá aí, minha linda, que saudade. Ai, meu amor. Eu vou falar com você depois no particular, tá? Tô morrendo de saudade. A Pro, amo você, tô com muita saudade. Tailuane, muito bem. Mami está aí já. Mami está aqui do lado e está aqui também na telinha aqui. Edilane, como vai? Vamos entrando, gente. Vamos chegando pra gente aprender um pouco mais. Bom, ai, sua linda, também tô com saudade de você, Beatriz, Bia. Vamos lá. Vamos orar então pra gente começar? Oremos então. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudar aqui com essas mulheres que estão buscando a Ti, Senhor, buscando serem mulheres melhores, mulheres virtuosas, mulheres segundo o Seu coração. Senhor, abre o nosso pensamento, nossa mente, para que a gente aprenda um pouco mais com Abigail, assim como já aprendemos com Ana e como já aprendemos com Rod. Que o Senhor nos ajude a estarmos aqui às segundas-feiras, Senhor, porque a luta é muito grande. Mas nós precisamos estar unidas aqui, precisamos estar juntas para aprender mais e para alcançar todas juntas o céu com as nossas famílias. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Esse estudo está maravilhoso. Muito obrigado por ele. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos começar? O pessoal vai entrando aí e a gente vai começando. Não esquece, dá aí clica aí no aviãozinho, dá umas curtidas aí para subir a live para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Eu tô muito feliz, os videozinhos estão tendo aí uma média de 300, 400 acessos. Cheguei a ter 2.600 acessos sexta-feira no vídeo e tá sendo muito bom. E não é porque é o vídeo que eu tô fazendo, é porque é a palavra de Deus chegando a mais pessoas, né? Então a gente precisa divulgar. Então, o trabalho aqui é esse, é levar a palavra de Deus. Então, esse estudo me tocou. A princípio, a gente ia estudar Esther, né? Que é um projeto que eu já trabalho há alguns anos. Vamos trazê-lo, tá? Mais pra frente. Mas como chegou esse livro e eu comecei a estudá-lo sozinha, eu falei, eu não posso estudar ele sozinha. Então, vamos lá. Marcadas pela fé. Quem ainda não tem, pede pela Rede Novo Tempo, tá? Que eles entregam em casa, gratuito. É um por CPF, tá bom? E quem quiser, eu mando em PDF. A Rede Novo Tempo também manda em PDF, se vocês escolherem por essa forma, tá? Eu pedi os dois, recebi os dois e consigo passar o PDF para vocês, tá legal? Bom, gente, quem foi Abigail? Onde a gente encontra essa história, né? Aqui na Bíblia, né? Encontramos a história de Abigail.
em 1 Samuel 25, de 1 a 35. É nesse texto que a gente encontra Samuel de novo ligado a uma mulher aí poderosa, né? Primeiro sua própria mãe, né? E agora a gente vai falar um pouco aqui sobre Abigail já na vida de Davi, né? E infelizmente no momento de morte de Samuel, né? Samuel tinha morrido, Davi está fugindo de Saul, então tem todo aquele momento ali de transitório ali, né? E Abigail aparece ali na vida de Davi. Bom, ela é muito corajosa. É a coragem que nós vamos falar muito hoje, tá? Muita coragem. Então, 1 Samuel 25, oi Josi, e de 1 a 35, tá bom? Bom, hoje a gente vive numa sociedade onde a gente pode escolher, né, os nossos cônjuges, né, com quem a gente quer passar o resto da nossa vida. É uma sociedade até moderna demais, né, onde a gente sabe que muitas coisas não são da vontade de Deus, muitos casamentos, muitas formas de compartilhar a vida, mas naquele tempo as mulheres não escolhiam, né? Eram homens, eram pais ali que faziam negócios ali com outras famílias e davam ali as filhas, né? A mão das filhas em casamento. E esse foi o caso também de Abigail, tá? Abigail então casa dessa forma. Ela não podia opinar, não podia escolher, né? Os pais dela escolheram por ela. Bom, a Bíblia retrata Abigail como uma mulher bela, inteligente e corajosa, tá? Então Abigail tinha esses atributos aí que a própria Bíblia trouxe para nós, tá? No entanto, o seu esposo, Nabal, ele era um grosseirão, muito grosseiro, tolo e maligno. Não era uma pessoa boa. Era uma pessoa muito difícil e Abigail tinha muita sabedoria para lidar com ele, tá? Ela tinha muita sabedoria para lidar com ele. Então, a gente tem aqui uma mulher corajosa, destemida, bonita, com um marido cruel, maligno, né? E grosseiro. Bom, só que Nabal era muito rico, ele tinha muitas posses, tá? E Davi, naquela época, ele soube que Nabal estava ali, naquela região, tosqueando suas ovelhas, né? E ele pede, então, ele tem a ideia de pedir para Nabal, para que Nabal ajude-o, né? Dando sustento aos seus homens. Lembrando, de novo, Davi está fugindo, né? Davi está se escondendo ali, tentando fugir ali das emboscadas que Saul tenta fazer para matá-lo, né? Nabal, então, ele fala a seguinte resposta, ele dá a seguinte resposta para Davi, quando chega ali, né, o pedido de Davi, ele fala assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então Nabal ele já descarta. Não quero saber de Davi, quem é Davi, não sei quem é Davi, não quero saber quem é Davi. Eu não vou pegar o que é meu e dar para uma pessoa assim. Então a gente já vê aí, né, o nível de pessoa que Nabal é, né? E aí, Davi, quando soube dessa resposta, Davi ficou muito bravo. Ele fica assim, ele fala: como assim? Que homem é esse? Quem ele pensa que ele é? Né? Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele tem assim os seus momentos, né? Muitos momentos, inclusive, né? E esse foi um dos momentos ali muito ruins ali. E ele reage com muita rapidez, tá? Ele não pensa. Geralmente, quando a gente não pensa, o corpo padece, né? E a gente faz coisas bem erradas. Então, ele reage com rapidez e ele determinou uma vingança impensada, tá? Ele é arquiteta, né? Ele tá lá com 400 homens e ele fala assim: nós vamos lá e vamos acabar com aquele cara, com aquele Nabal e também com as pessoas que estão envolvidas ali, né? Com ele. Vamos acabar com Nabal e com os seus parentes, a sua parentela toda ali. Mas um servo conta, né, para Abigail, tá? Um servo conta para Abigail o que está acontecendo. E aí o que acontece? Ela
Ela age de forma rápida também, assim como Davi, só que ela não age por impulso. A Abigail, ela é muito sábia, né? No começo a gente disse isso, ela é corajosa, ela é sábia, então ela não age por impulso. O que a Abigail faz então? Aqui em Samuel 25, 18 a 19, diz assim, que pega Abigail pega com toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Quando a gente lê essa parte, né, a gente entende que ela pega o que é de melhor ali, né? Ela dá o de melhor ali, ela leva para Nabal. Desculpa, para Davi, né? Só que ela não conta para Nabal que ela tá fazendo isso, tá? Ela pega tudo que é de melhor e fala: "Vamos lá ao encontro de Nabal. Vamos ao encontro de Davi", ela fala, né? E não vamos contar nada para Nabal. Vamos lá e vamos tentar resolver essa situação sem que Nabal saiba, para não ter esse conflito. Então, corajosamente, como mulher que ela era naquela época, ela vai conversar com ele, tá? E naquele momento, o que acontece? Ela tenta apaziguar a situação. Muito corajosamente. Por quê? Porque naquela época a mulher não podia nem falar. Quanto mais ir contra uma ordem do marido, né? Encontrar um outro homem levando bens da casa dela. Então ela vai de uma coragem assim fora do normal, tá? Então ela vai se encontrar humildemente e muito hospitaleira, né? Ela vai e se encontra com Davi. E ela é muito sábia e muito doce para lidar com as pessoas, tá? E ela consegue trazer Davi de volta à razão. Davi, então, é um momento... Sabe aquele momento onde a gente tá nervosa, a gente tá ansiosa, a gente tá com 1000 problemas e a gente quer resolver tudo do nosso jeito, e alguém, uma luz, um espírito iluminado do Senhor, né? Um anjo vem e fala: não, calma, respira, reflita, pense bem, olha o que você vai fazer. Isso vai trazer retorno para você. E é mais ou menos isso que Abigail faz naquele momento, né? Ela usa de toda a sua criatividade para minimizar os danos causados pelo tolo do marido, tá? E ao ir contra o seu esposo, ela agiu para salvar a vida dele e a vida também das outras pessoas, né? Do povo todo que seguia ela, né? Daquela região. Ela corre o risco de ser morta por ir até Davi. Ser morta por Davi, por seus homens, né? Ou até que acontecesse coisas piores com ela. E também de ser morta até pelo próprio marido, né? Ou de ter algum problema sério ali com o próprio marido. As suas palavras não foram de uma traidora, mas de uma mulher apaziguadora que abrandou o coração de Davi e o fez desistir da sua vingança contra Nabal. Ela era uma líder, gente. Era uma mulher que tinha o instinto de liderança, né? E ela tinha muita fé. Isso torna ela uma pessoa diferenciada. A fé de Abigail torna ela uma pessoa diferenciada. Porque quando a gente tem fé, quando a gente segue a Deus, a gente cria, né, essa diferença entre as outras pessoas. E Abigail, ela era essa mulher diferenciada, tá? Ela age de forma sábia, né, ao alimentar Davi e os seus homens, após a atitude impensada de Nabal. E ela fez isso a fim de salvar a vida daqueles que pertenciam à sua casa. Então, assim, ela não se importou com a sua vida. Muitas mulheres fazem isso na Bíblia, né? Tem histórias assim. Raabe, que não está nesse livro, mas a gente podia falar sobre ela também um dia aí, né? Fazendo o nosso próprio estudo aí. Raabe, ela é uma mulher assim, que ela põe a sua vida à disposição para salvar o povo de Israel. Nós temos também Esther, né? Esther fala: gente, se o rei não me chamar, eu vou ter problemas, porque eu posso morrer. Se eu morrer, não tô com medo de morrer, mas se eu morrer, eu não vou conseguir resolver a situação do povo. Era isso que Esther pensava. E Abigail faz a mesma coisa aqui. Se eu vou, então eu tenho que ter fé, coragem e sabedoria para parar Davi. Porque se eu for e não der certo, e eu morrer,
Ah, eu não salvo ninguém. Nem a mim, nem ao meu povo. Mas eu preciso tentar. E aí que tá a coragem de Abigail, né? E ao chegar em casa, depois de se livrar, né, de livrar o seu povo, né, da morte, mais uma vez, ela tem que ser sábia, porque ela chega em casa e o abençoado do Nabal, ele tá bêbado. Ele teve lá numa bebedeira, ele tá, não tá bem, e ela então fica bem quieta. Ela fala, eu não vou falar com ele agora, né, eu vou deixar ele dormir, vou deixar ele acalmar, e aí depois, né, eu entro, eu falo com ele, eu converso com ele. Gente, isso aí é uma coisa que muitas mulheres perdem, né? A razão quando elas não lidam com esse tipo de situação, né? Tô falando só de bebedeira. Mas assim, às vezes o marido tá nervoso, às vezes o dia não foi bom para ele. E a mulher sabe, né? Ela conhece o marido que ela tem. E ela sabe onde cutucar, né? E muitas vezes a gente cutuca. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com esse tipo de abordagem ali com o marido também. Porque a sabedoria faz com que a gente tenha calma na nossa casa, né? Com que o nosso lar fique tranquilo, né? A mulher precisa ter essa essa perspicácia aí, né, para ela poder entender quando ela pode chegar, quando ela pode vir conversar com o esposo e quando não vai ter nenhum problema quanto a isso, né? Bom, gente, tá entrando mais gente aí, pessoas que nunca tinham entrado, sejam bem-vindas. A gente tá aqui no meinho aqui do estudo de Abigail, já partindo pro meio, mas vamos que vamos. Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, que eu vou respondendo conforme vai entrando aqui os questionamentos de vocês, tá bom? Bom, continuando então, no outro dia, aí sim ela conta pro esposo tudo sobre a atitude de Davi. Inexplicavelmente, Nabal fica aterrorizado. Ele fica com tanto medo, gente. E sabe o que acontece? Ele adoece e dias depois ele morre. Olha só. Ele adoece e morre. Ao saber da morte de Nabal, olha só o que Davi faz. O ungido de Deus, ele não perde tempo. E ele pede Abigail em casamento. Com a sua atitude de prudência, hospitalidade e sabedoria, ela certamente ganhou a confiança e o respeito de Davi. Quando a gente fala assim, poxa, Davi não perdeu tempo, né? Ela era bonita, não sei o quê. Não é só por isso. Lembrem-se que naquela época, as mulheres viúvas, elas eram pária da sociedade. Abigail ia sofrer. Ela ia ter problemas. E Davi, dando a proteção dele para Abigail, faz com que ela não sofra, né? E Abigail então casa-se com Davi. É uma das esposas de Davi, tá? Logo depois de Mical, se eu não me engano, que ela é tirada, né? Saul dá ela casa, depois Saul tira ela e ela casa com outra pessoa. Enfim, ele tem algumas mulheres ali, né? Então, a Mical, a Abigail, então, é uma das mulheres ali protegidas, né? Ela ganha proteção de Davi, né? Então, por ela ter sido tão generosa, por ela ter sido tão amável, por ela ter sido tão sábia, Davi fala, não posso deixar essa mulher à mercê ali do que vai acontecer com ela sem a proteção de Nabal. Então eu vou protegê-la. Então eu vou me casar com ela. Bom, a Tiemi tá falando aqui que ela recebeu a revista e que ela tá amando. Eu também, Tiemi, tô assim, devorando essa revista aqui e buscando mais conhecimento, né? Pra trazer mais coisas aqui pra vocês. Muito bom. Vamos lá. Continuando aqui, né? Então, podemos aprender com a Abigail, gente, a importância de ter prioridades corretas, fazer boas escolhas, ter autoestima saudável e agir na hora certa. Né? Autoestima saudável, é bem legal falar esse termo, porque quando a gente fala em autoestima, ela pode ser tão alta que ela sai do padrão, né? Do saudável. Então, a gente precisa tomar cuidado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? A autoestima saudável é aquela autoestima onde eu cuido da minha saúde, quando eu cuido da minha saúde emocional, física, espiritual, mental, quando eu cuido do que eu como, né? Então a gente precisa se organizar. A gente está falando de 1 Samuel, Dirvá. 1 Samuel 25, 36, tá? Essa parte aqui da morte aqui do esposo. Mas todo 25 fala da história de Abigail, tá bom? Vamos lá, então. Alguém coloca aí pra mim, por favor, não consigo digitar. 1 Samuel 25, tá? De 1 a 35 é a história ali de
de Abigail, tá bom? Bom, quando Abigail se manifestou nessa história, o tom mudou da treva para a luz. E ela compreendeu o poder da humanidade quando tem o poder de Deus por trás. Então a gente tem muito poder, gente, se a gente usar, né? Deixar o poder de Deus levar a gente adiante. É Ele que vai fazer com que a gente consiga, né, coisas boas para nossa vida, né? Então a gente precisa aí trabalhar ali sempre com o respaldo divino, né? Em oração. A gente aprendeu com Ana, né? Que a gente tem que pedir sim, até o impossível. Aprendemos com Rod, né? Que nós devemos pedir, mas antes de pedir, a gente já tem que crer que já conseguiu, né? A gente aprendeu isso com Rod. E agora a gente está aprendendo com a Abigail aqui que a gente tem um poder muito grande. A mulher que está com Deus, ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder de salvar a família, ela tem o poder de salvar o marido, ela tem o poder de salvar o seu povo. Então a mulher virtuosa, né? Ela tem esse poder. Aqui nós temos as questões, né? Aqui em Abigail são mais questões do que as anteriores. Aqui tem 8 questões, né? Que falam um pouquinho de tudo isso que a gente falou até aqui, tá? Mas eu quero fazer um parênteses aqui para vocês. A 7ª questão fala da mulher de Provérbios, né? A mulher de Provérbios 31. Ela é bem conhecida, né? A esposa exemplar. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu senti quando li isso aqui pela primeira vez, quando eu comecei a estudar a Bíblia. E eu já ouvi outras mulheres falando sobre isso, do mesmo tom que eu vou falar com vocês agora. Quando eu li a primeira vez o louvor da mulher virtuosa aqui, em Provérbios 31, versos 10 em diante aqui, é o último capítulo aqui de Provérbios. Eu falei assim, quê? Eu preciso fazer tudo isso para ser a mulher virtuosa? E eu vou falar por quê. Porque a gente cresce numa sociedade hoje em dia dizendo que a gente não pode depender de homem algum, que a gente não tem que depender do marido, que a gente tem que ser emancipada, que a gente tem que ser independente. Tá. Só que quando você vai para a palavra e você lê a mulher virtuosa, se você lê essas passagens aqui, esses versos aqui, sem conhecer nada da Bíblia, você fala, isso aqui tá doido, não dá para fazer isso, sabe? Eu vou ler para vocês, tá? Porque eu acho que vale muito a pena, tá? A gente ler, né? E essa mulher virtuosa, ela tem muito, né, das características de Abigail. Abigail era uma mulher virtuosa. Então eu vou ler com vocês pra gente falar rapidamente aqui sobre essa mulher virtuosa, né, que é bíblica, né? Pra gente poder entender melhor, tá? Todo esse processo de Abigail. E o nosso processo de amadurecimento espiritual como mulher virtuosa. Então vamos lá. Versículo 10 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, e todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa,
e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe clamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Fácil? Não é não? Não é. Cada pontinho aqui que a gente vai lendo, né? A gente entende Abigail, né? Um casamento arranjado com um homem grosseiro, né? Um homem que talvez tenha maltratado ela. Ela fica sabendo que vem vindo um rei que vai matá-lo ou até matar todos que estão ali, né? Um rei não, que ainda ele não é rei Davi, né? Mas um homem poderoso com 400 homens, com muita raiva do marido dela. E ela faz ali, né, o meio de campo entre os homens. Né? Ela vai com toda a sabedoria, com toda a graça, com todo carinho e oferece, né, aos homens de Davi o que ele havia pedido antes. Né? E aí, depois que acontece isso, o que ela faz? Ela ganha a confiança de Davi. Nabal morre, né? Tô resumindo aqui. Nabal morre e ela, então, Davi, então, a pega como esposa, né? E ela casa com Davi e fica sendo uma das mulheres ali de Davi. A Lia tá falando que é difícil guardar a língua, muito difícil, né? Tudo isso, gente, sozinha a gente não consegue. Então, a mulher que virtuosa, ela tem que ser, primeiro de tudo, temente ao Senhor. Ele fala aqui, né, que ela não se preocupa, ela não tem preocupação. Se ela não tem preocupação, gente, essa mulher virtuosa, ela tem uma entrega total a Deus dos seus problemas, né? Ela não, ela não faz com que a mulher virtuosa, ela não faz com que os problemas do dia a dia, as coisas que ela não está gostando, faz com que a sua casa entre no mesmo conflito que ela. Né? Então a mulher virtuosa, primeiro de tudo, ela é temente a Deus. A partir desse temor a Deus, ela leva, né, o conhecimento aí de outras pessoas, o que é ser boa, e ela reflete o caráter de Cristo nela. E isso faz com que ela seja merecedora do amor, do carinho do marido, dos filhos e das pessoas que a cercam. Gente, não é submissão, tá? A mulher virtuosa não é submissa. O homem e a mulher, eles estão juntos. Nós somos uma só carne. Deus nos fez para nos unir. Se ele queria união, ele não queria separação, ele não queria um em cima do outro, um embaixo do outro. E é aí que está o perigo da gente interpretar mal as escrituras. Nós precisamos entender que a gente é uma só pessoa. Né? Deus já tinha isso, né? Ele é um ser em três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele faz com que nós, né, quando nos unimos ao nosso esposo, sejamos também uma só pessoa. Então, se a gente é uma só pessoa, a gente tem que falar sempre na mesma língua. Se eu não quero mal para mim, eu não quero ser maltratada, eu não maltrato. Né? Então, assim, a gente precisa mesmo cuidar. A Abigail, ela era muito, muito sensata. Era uma mulher virtuosa, era uma mulher segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa muito pegar esses exemplos que a gente está tendo aqui nesse estudo e começar a praticar. E é por isso que eu estou fazendo as práticas diárias, né? Todas as manhãs estou gravando os videozinhos com as práticas diárias. Essa semana a gente vai trabalhar aqui todas as práticas de Abigail e mais da mulher virtuosa na sexta-feira, tá bom? E pra gente encerrar, eu vou orar aqui a oração do dia, tá? Lembrando que a revistinha tem um QR Code aqui, tem mais explicações, tá? Pra gente poder melhorar aí nesse aspecto. E meninas, vamos conversar. Manda mensagem pra mim aí no direct mesmo. Quem quiser meu telefone eu passo também aí pelo Instagram, aí, pelas mensagens, pelo direct também. E aí a gente vai conversando sobre toda essa transformação que a gente precisa ter. Vocês podem ter certeza que quanto mais pacífica você for, a sua casa também será. A gente dá o tom da nossa família. A gente tem que ter isso na nossa cabeça.
Ai, mas meu marido é muito difícil. Ai, os meus filhos. Ai, eu moro, sei lá, com o sogro, com a sogra, não sei. A gente gosta de dar desculpa, mas a gente tem que ser persistente. E quem modifica a gente não somos nós, né? É Deus, é o Espírito Santo, é Ele que vai agir na nossa mente e fazer com que a gente modifique, com que a gente melhore em alguns aspectos. Então vamos refletir em que a gente precisa melhorar, né? Onde que está o nosso coração? Né? Ele tem que estar junto à nossa família, né? Ele tem que estar plantado ali junto a Cristo. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, para as nossas famílias e temos que ser aquela mulher que acalma, né? Aquela mulher que reflete e acalma em tudo, tá bom? Meninas, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Continuem aí, obrigada. Tô vendo que vocês estão multiplicando aí, tá? Principalmente os videozinhos e as visualizações. Então é muito importante que esse estudo alcance mais mulheres, então me ajudem aí a divulgar. Segunda-feira a gente vai estudar Débora, né? Uma mulher notável, uma dona de casa que vira líder, que vira uma juíza, né? Num tempo onde a mulher não podia falar. Então imaginem aí o que nós vamos aprender com Débora, né? Então a gente aprendeu a orar com Ana, né? Nós aprendemos a confiar, entregar as nossas orações com Rod. E hoje nós estamos aprendendo com Abigail como ser uma mulher virtuosa, né? Como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então a gente precisa praticar. Ô, Lia, sua linda, que bom. A gente, eu também louvo pela sua vida, Lia. Te amo, você sabe. Bom, gente, a gente não pode deixar que as coisas de fora entrem na nossa casa e sem que passe pelo nosso crivo, sabe? Nós precisamos dar o tom. Como que eu vou receber alguma notícia? Como que eu vou passar alguma notícia? Como eu vou falar para os meus filhos, falar com meu esposo, com as pessoas que têm o meu convívio? Então eu preciso me policiar, eu preciso aprender, né, a ser mais amável e trabalhar segundo a vontade do Senhor mesmo, e não a minha vontade. Eu tenho que deixar a minha vontade de lado. Então vamos lá, né? A Josi está falando aqui, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, isso mesmo, né? Provérbios 12. Então, assim, a gente tem vários ensinamentos bíblicos que nos ajudam a ser mulheres melhores. Então, a gente precisa, né, usar esses ensinamentos. Então, vamos orar para a gente encerrar? Vamos lá. A oração do dia aqui de Abigail. Senhor, Tu és o meu refúgio, um apoio sempre presente nos tempos de angústia. Hoje oro para que me envolva em teus braços e me proteja. Dá-me paz quando eu estiver ansiosa e descanso quando eu estiver sobrecarregada. Como é bom saber que tenho em quem confiar e esperar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor aí leve um ensinamento, né? Um acalanto aí nessa noite para vocês, mulheres. E vamos continuar aí, né, juntas estudando, né, estudando esse livro. Semana que vem temos Débora, mas essa semana ainda temos nossos desafios, tá? Amanhã até sexta-feira a gente vai aí pelos desafios de Abigail. Vamos ver o que Abigail vai fazer a gente praticar essa semana. Depois vão me falando como é que está modificando a vida de vocês esse estudo. É importante a gente compartilhar aí, dar o testemunho do que está melhorando aí, né, na nossa vida e na vida de cada uma das mulheres aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês, eu espero vocês segunda-feira, mas não me abandonem, né, coloquem aí as mensagens que eu vou estar respondendo, eu tô recebendo muitas, eu tô fazendo visita, então se vocês quiserem visita, fala com a gente, comigo, que eu também tenho minhas amigas que me ajudam nas visitas, e a gente vai visitar vocês também, tá? A gente precisa umas das outras, e a gente precisa ser mulheres melhores, porque o mundo vai ficar cada vez mais difícil, e precisamos estar aqui fortes, firmes, corajosas e tementes ao Senhor. Um beijo, queridas. Fiquem com Deus. Até segunda que vem. Tchau, tchau.